parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Você é genial, você tem a sua própria opinião, não é? Não é verdade? Então, estudante, o que acontece? Nós vamos ver um pouco mais sobre a arte rupestre, sobre a pré-história artística, né? Vamos entender, vamos acrescentar um pouco mais de informação para vocês. Então vamos logo para a tela, que tem muita coisa para a gente ver, ok? Zé, eu sou o professor Alexandre, né? E essa música aí eu já quero que vocês fiquem aí ensaiando para cantar comigo, né? Hoje nós vamos ver o seguinte, a arte pré-histórica brasileira, né? Aqui, acentuando mais aquilo que é o naturalismo, né? Vamos perceber aqui um pouco mais do naturalismo e vamos seguir avante com o geometrismo. Percebeu aqui, esse detalhe aqui, ó? Né? Tem os violões também aí, também. Vamos nessa. Então, seguindo aqui, eu tenho aqui uma pequena enquete para você, tá? Para você responder ao longo da aula, você vai pegando informações, aí você vai respondendo aí. Né? Você conhece algum sítio arqueológico? Qual é a sua importância? Então, nós vamos começar a compreender o que é o sítio arqueológico. Estamos vendo aí várias ilustrações, né, de algumas... deixa eu grifar aqui, né? Algumas figuras que foram encontradas nas cavernas, né? E nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara foi fundado em junho de 1979 para proteger os registros rupestres, deixa eu passar mais aqui para baixo, encontrados na região, tá? Então, queria já ir dando uma ideia aqui sobre essa questão do sítio arqueológico, tá? O que acontece é o seguinte, os locais onde os pesquisadores, os estudiosos vão encontrando desenhos, traços, né? Esculturas nas suas escavações, nas suas buscas, nas suas procuras, vão se tornando aquilo que se chama de sítio arqueológico. Aquele sítio, aquele local, é um local que muitas vezes é protegido, é isolado, para que as pessoas façam mais pesquisas, os estudiosos, né, os pesquisadores, façam mais pesquisas, e também para que outras pessoas curiosas não cheguem riscando, porque muita gente, às vezes, assim, sem ter o conhecimento, chegam lá e querem pichar ou fazer alguma intervenção, né? Não deveria, porque aquilo dali são registros que contam, que ilustram, que trazem informações sobre a história de quem já morou nessa região naquele tempo lá. Vamos voltar para a nossa tela para a gente avançar na nossa aula, ok? Então, avançando aqui, nós vamos ver aqui o que eu estava explicando. O que é um sítio arqueológico? É um local
onde há vestígios de atividades humanas. Vestígios, há qualquer coisa, qualquer indício, qualquer risco, qualquer traço, alguma coisa antiga que está ali, que demonstra que ali aconteceu atividades humanas assim, de muito tempo atrás. Não são atividades assim do nosso cotidiano, da nossa contemporaneidade, né? Então, esses traços, esses indícios, esses vestígios, né, é o que vai fazer ser considerado um sítio, o local encontrado, né, um sítio arqueológico. Tá? E uma vez que é denominado sítio arqueológico, aí leis para proteger, aí tem toda uma legislação, tem tudo aí para que as pessoas não depredem, né? Então, olha, são importantes para a compreensão da nossa própria existência no mundo, como eu estava falando para você, né? Através do estudo daqueles objetos, daqueles desenhos, rabiscos encontrados, aí as pessoas vão entendendo como o homem primitivo vivia, né? Se ele caçava em grupo, se caçava sozinho, quais eram quais eram as armas que eles utilizavam para se defender dos animais ou para caçar, quais os utensílios que eles usavam para cozinhar ou não, como era que era a alimentação, tudo isso aí é importante para entender como vivia aquele povo. O homem primitivo era capaz de perceber a anatomia do animal, a anatomia animal, por ser um observador natural. Olhar e entender que faz parte de seu mundo e saber representá-lo de forma concreta. Uma citação aqui do Nascimento, aqui, né? Então, olha só, essa palavra aqui, natural, né? E de forma concreta, o homem tinha mais tempo, né? Não tinha mais tanta coisa para distraí-lo, e através disso aí ele observava os detalhes, né? E procurava registrar e procurava cada vez mais aperfeiçoar a sua apresentação ou representação daquilo que ele via, né? Exatamente por isso que é chamada essa fase, é considerada uma fase naturalista. Ok? Então, seguindo aqui, nós vemos, então, algumas informações, alguns detalhes sobre a arte pré-histórica brasileira. Por que pré-histórica? Porque ela vai acontecer antes que a história comece a ser escrita, né? Antes que apareçam os meios de registrar como a gente tem hoje, né? Então, essa caverna das mãos, lá na Patagônia, Santa Cruz, né? O que é que acontece? As mãos pintadas em positivo ou negativo têm mais de 10.000 anos. Ok? Então, uma primeira descoberta, né, do homem, né, de conseguir colocar as tintas e marcar a parede e fazer o seu primeiro desenho, o seu primeiro registro, né?
Nós dizemos que tem não só mão, como também até uma parte do braço. Ok? Então, vamos ver aqui os sítios arqueológicos brasileiros. São cerca de 10 mil. Olha quantos locais foram encontrados. E eles estão, isso é importante, hein? Protegidos pela lei número 3.924 de 1961. Então, desde 1961 já existe essa lei em que esses lugares são considerados bem patrimoniais da União. E o que significa isso, gente? É preciso entender também que se ele está protegido por lei, você não pode ter uma punição para quem vai e danifica de alguma maneira esses lugares, esses sítios, esses lugares onde foram achados, né? Porque são considerados bens da nação. Então, em São Luís, lá no Maranhão, tem um sítio, na Paraíba, lá no Ingá, lá em São Raimundo Nonato, lá no Piauí, na Canané, em São Paulo, em Matozinhos, em Minas Gerais, em Ibiá, em Mato Grosso, né? Florianópolis, Santa Catarina, Monte Alegre, no Pará, Xambioá, no Tocantins, e em Corumbá. São locais e vestígios onde tem alguma coisa que demonstra, alguma arte ali, colocada ali, que demonstra que pessoas ocuparam aqueles lugares. E há mais de 20 mil anos atrás, 30 mil anos, antes mesmo da escrita, né? São pré-históricos, que a história começa a partir da escrita. Então, veja só, a arte, né, são esses registros nas rochas, né, a arte rupestre, foi produzida com certo planejamento, tá? Então, pouco a pouco, o homem foi começando a ter as suas melhorias. Primeiro, ele começou a entender como produzir pigmentos, né? Coisas que pudessem servir como tinta, né? A própria rocha, né? Terra molhada, óxido de ferro, mistura de mercúrio e enxofre com gordura. Tudo isso foi ajudando a se produzir algum tipo de tinta que servisse para ele usar como tinta. Depois, as ferramentas, né? Como fazer ferramentas com pedras, lascas de pedra, fazer um pincel disso aí, né? Com penas, com osso, com rocha mesmo, né? E pelos. Plumas e tudo isso aí foi ajudando. Eu estou falando aqui de milhares de anos, né? Estou falando aqui de esses melhoramentos, o uso diário, todo dia, 1000 anos, 100 anos, 1 ano, aí vai, né? E as pessoas vão melhorando, poderia usar assim, aí vai melhorando. Então, aqui também tem a produção da pintura ou do petróglifo, né? Como era? Alisar paredes internas de grutas com ferramentas e pigmentos. Então, o homem também começou a ter esse olhar. Então, gente, pouco a pouco, os grupos humanos, principalmente aqueles que tinham habilidade, que tinham talento, eles vão aprimorando, aperfeiçoando planejando os seus métodos e os seus
modos de produção, ok? Seguindo aqui, nós temos aí, olha, Itacoatiaras na Pedra do Ingá. É o sítio arqueológico de Ingá, na Paraíba. Nosso queridíssimo professor de Química, professor Almeida, né, veio lá da Paraíba, conhece muito bem. Então, vocês estão vendo aí essas formas aí, ó, que foram encontradas lá no Ingá. E os estudiosos foram lá e começaram a trabalhar para isolar, para poder entender esse momento altamente importante naqueles grupos humanos. E agora nós vamos ver essa arte aqui que foi encontrada aqui. É a Vênus Pantaneira. A Vênus Pantaneira é parte do acervo do Museu de História do Pantanal. Essa sigla aqui, né? Que fica localizado em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa ideia aí da Vênus, né? É a representação, né, da mulher, né? A Vênus é uma mulher idealizada, como eles viam os traços, né, representativos de uma mulher. Não é isso? Então, ainda sem ter aquelas definições maiores, mas a Vênus Pantaneira, que foi encontrada lá em Corumbá, ela também faz parte do olhar do homem sobre o que seria hoje a musa, né? O que seria hoje digna de admiração atualmente, né? Que seria o símbolo da mulher bonita, ou da feminilidade, ou da fertilidade. Tudo que da mãe, né? Da amiga, da companheira, da irmã, daquela que está ao lado ou à frente, tudo isso é o que está por trás dessa palavrinha aí, a Vênus, a dama, a linda, a beleza, ok? Então, tudo isso aí é o que você vai ler olhando para essa escultura aí, ok? Vamos voltar lá para a gente ver mais alguns detalhes aqui. Olha, ela ainda não está como a gente já se acostumou, né? Com os traços bem definidos, porque é o início da arte também, né? Então, seguindo aqui, nós temos aqui outra figura aqui, ó, representada, são os Muiractãs, ou outra maneira de chamar é Muiractãs, escrito, outra maneira de escrever, porque vem da língua tupi. O que é isso aí? São artefatos talhados em pedra, chamada de amazonita, representando animais. Então, essas esculturas aí são talhadas e para fazer uma representação de animais. Então, isso aqui, ó, esse tipo de arte aqui está associada à cerâmica Conduri. Cada palavra aí que tem um conceito por trás dele, a gente tem que ir entendendo, né? Aqui a gente já vê que o homem já avançou bastante, que já está produzindo, trabalhando com o fogo, trabalhando com a cerâmica, né? Ó, no Baixo Amazonas, na Ilha do Marajó, além de Santarém, Alto Tapajós, no norte de Manaus e até nas Guianas e Ilhas do Caribe. Então, os Muiractãs. E aqui temos um vaso, né? Também aí, já cerâmica Conduri.
Vocês estão vendo? Observe os detalhes aí que você já vai fazendo aí as suas observações, já vai fazendo a sua leitura. Ok? Seguindo aqui, nós vamos ver algumas curiosidades. Vamos lá. Olha só, no período pré-cabralino, que é o período antes da chegada de Cabral, Pedro Álvares Cabral, grande navegador, ao Brasil, né? Pedro Álvares Cabral foi o líder, o chefe de um grupo enorme de navios, né, que saíram em direção, dizem que era a procura das Índias, de uma rota para a Índia, né? Aí acabou chegando aqui no Brasil. Então, na ilha de Marajó, no Pará, foram encontrados vestígios, eita palavrinha, hein? De uma rica cultura que ocupou a região entre os anos 400 e 1400 depois de Cristo. Tá? Então, isso aqui, ó, é uma urna funerária marajoara, né? Lá da ilha de Marajó. Então, vamos entender direitinho essa questão da ilha, da urna funerária. É porque, hoje em dia, usamos o caixão, né? Mas ainda existem alguns povos que usam esse costume de as cinzas, né? Crema, faz a cremação e as cinzas vão para dentro de recipientes, né? No caso aí do pessoal lá da ilha de Marajó, daquele período ali, né? Marajoara, eram esses vasos aí com detalhes, né? Que serviam de urna mortuária, entendeu? Então, era mais uma forma que os povos têm de entendimento sobre os seus mortos, né? Sobre os seus antepassados. Vamos seguir, vamos lá para a gente adiantar mais um pouquinho. Você veja que tem aqui, ó, um nariz, tem um rosto, tem uma tampa, e tem vários detalhes aí, né? Muito bem trabalhado. Olha aqui, ó, mais estatuetas, né? Temos aqui, ó, isso aqui está no Museu Paraense, Emílio Goeldi, né? Essa estátua marajoara. Um povo que trabalhava muito bem com cerâmica, né? O trabalho com cerâmica é o barro que faz o molde e depois ele esquenta, mas quando ele esfria, ele fica formatado dessa maneira, né? E aqui temos uma estatueta antropomorfa de cerâmica. É porque figura humana, né? Antropó é a figura de homem, né? E morfa porque é vivo. Aqui é uma figura aqui. Ok? E aqui uma urna, mais uma urna, onde certamente os mortos seriam colocados depois de mortos. As pessoas seriam colocadas depois de morto. Seguindo aqui, nós vamos agora discutir esses dois temas aqui, o naturalismo e o geometrismo. São duas faces da arte rupestre no Brasil, né? Então, vamos entender muito bem esses dois conceitos aí. O naturalismo vem do fato de que muitas das manifestações artísticas, como nós estamos vendo aqui, né? Muitas delas eram de observações, de procurar reproduzir exatamente aquilo que estavam vendo, tá? E o geometrismo é quando eles começam a ter uma outra leitura, começam a ter uma ideia, e começam a formar
as figuras com formas mais geométricas, né? Não só esculturas, como desenhos e tudo mais. Vamos na tela lá para a gente ver melhor sobre esse conceito. As inscrições rupestres no sítio arqueológico de Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Também, né? Nesses dois lugares aí, ó, foram encontradas muitas dessas manifestações artísticas. Então, gente, olha, isso é tão importante, isso influiu tanto no que vem depois, porque os pesquisadores, né, com base nos, dá novamente aqui a nossa palavrinha aqui, nos vestígios, né, nos restos, nos indícios arqueológicos, né, de São Raimundo Nonato, classificam estas pinturas e gravações em dois grupos. Algumas delas são obras com motivos naturalistas, quer dizer, resultado da observação direta, então eles retratavam exatamente aquilo que estavam vendo, e outras são obras com motivos geométricos, ou seja, usando linhas paralelas, grupos de pontos, círculos concêntricos, cruzes, espirais e triângulos. Por isso que motivos geométricos. Certo? Então, vamos seguindo mais um pouco, que a gente vai encontrar aqui uma pintura rupestre com motivos geométricos, só para você ter uma ideia. Conhecer e proteger o patrimônio deixado por antigos povos amazônicos é preservar uma parte da nossa história e um dever que cabe a todos nós. É o que diz a pesquisadora Edith Pereira. É o que a gente vem tentando explicar e convencer todo esse tempo, né? Porque através de da sua conscientização, da sua educação, de não mexer, né? não deturpar, não alterar, respeitar a lei, né? Respeitar, porque existe um motivo, aqui através disso aí são feitos estudos e representam uma parte da nossa história. Portanto, é nosso dever, né, ter a consciência de visitar, apreciar, compreender também, né, mas não alterar, ok? Olha aqui, ó, arte rupestre em baixo relevo. Em Rondônia, aqui no nosso estado, o sítio arqueológico Mirante, no município de Presidente Médici, possui o grafismo rupestre bastante diversificado. Tá? Grafismo, porque são linhas gráficas, são desenhos. E tem vários tipos diferentes. Acredita-se que a área foi ocupada e utilizada como refúgio e trânsito e passagem dos povos tupi, que circulavam por todo o Brasil. Tá? Então, no Mirante, né, lá em Presidente Médici, tinha esse local que era usado por esses povos, se refugiando da chuva, de tempestades, de animais, em todo o Brasil, né? Os grupos, como ainda hoje, os grupos andam circulando. Ok? Então, vamos ver aqui um tipo, mais uma manifestação da arte rupestre, né?
os caretas, são figuras completas ou apenas cabeça com traços anatômicos bem marcados, né? Com olhos, a boca e os dentes, em alguns casos. São essas gravuras aí, são esses desenhos, né? Que são classificados como estilo caretas. Quando há uma figura humana menor, que é a gravidez, porque é gravada dentro do abdômen de outra maior. Quando tem esse tipo de gravura, aí é considerada gravidez, ok? E agora vamos ver aqui algumas curiosidades, né? Os sítios arqueológicos da Amazônia. Você tem Pedra Pintada em Pacaraima, né, em Roraima. Tem o Parque Arqueológico Solstício Calçoene, no Amapá. O Parque Estadual de Monte Alegre, Pema, lá no Pará. E o Sítio Arqueológico de Ataara. Então, são arte rupestre nas paredes do Paredão, em Tocantins. Né? Esse aqui do Ataara. Então, tem em Roraima, no Amapá, no Pará e em Tocantins. Olha os registros aí, ó. Olha os desenhos já melhor definidos, né? Então, gente, vamos aqui, ó, vamos dizer aqui que em relação às técnicas representativas da arte rupestre amazônica, distingue-se um incremento da gravura sobre a pintura. Então, há um aumento de gravuras a mais do que pinturas, né? Então, essa tradição de gravuras representa o predomínio de figuras. Nesse caso, a maioria das gravuras são figuras antropomorfas, ou seja, de seres masculinos, né? E como a gente vai percebendo aí, ó. Olha aqui, ó. Não sei se você percebeu, mas aqui dá para ver. E aqui está mais nítido ainda. Ok? Então, seguindo aqui, nós temos que representam figura completa ou apenas cabeça com traços anatômicos bem marcados, como a gente já falou ali, né? Então, os olhos, a boca, os dentes, em alguns casos. E quando tem a figura gravada dentro do abdômen, nós coloquei aqui para a gente perceber melhor, né? Que é o que a gente chama de gravidez. Olha aí. Petroglifos geométricos, nesse caso aí, ó. Vendo? Já são traços mais, né? Ainda sobre a arte rupestre na Amazônia, nós vemos o seguinte, que estudos já evidenciaram uma grande quantidade de sítios arqueológicos, né? Olha aí, ó. Ok? E esse tipo de vestígio vem sendo predominante nas gravuras rupestres localizadas ao ar livre, principalmente nos trechos encachoeirados dos cursos de água. Então vamos vendo aqui que tem várias gravuras, né? Então, vamos ver aquela perguntinha lá do início, né?
Você conhece algum sítio arqueológico? Você já passou por essa experiência? E agora sim você pode responder também sobre a importância, né? Além do que a gente já leu, já estudou, já explicou, você pode ter também outras visões, né? Por isso que eu vou aqui dizer para vocês que os sítios arqueológicos brasileiros são protegidos pela Lei 3.924 de 1961 e são considerados bens patrimoniais da União. Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Por quê? Existe uma importância científica, ambiental também, porém podem vir a ser tombados. Tá? Então, vou comentar aqui com vocês sobre essa questão da importância e da legislação onde a proteção... Porque existem também várias pessoas sem nenhum conhecimento, sem nenhum estudo, que vão lá e começam a, de algum modo, interferir nos sítios, né? E aí é preciso que você não só tenha consciência, saiba do que se trata, como você também ajudar a que a lei seja cumprida, a que os lugares sejam preservados, porque isso, como nós já vemos estudando, isso tem uma influência não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Assim como o que foi encontrado em Altamira, né, em Lascaux, né, os outros lugares, os outros sítios arqueológicos do mundo, os nossos também estão relacionados como de grande importância para saber a movimentação dos grupos humanos, para se entender como que as comunidades se organizavam, como que se desenvolveu a arte nesses lugares, porque em alguns lugares foi mais desenvolvido do que em outros, né? Em alguns lugares a cerâmica se desenvolveu mais, em outros lugares foi mais a gravura, né? E os povos marajoaras, como a gente viu durante a aula, e algumas formações naturais. E tudo isso, gente, é importante, a grande importância é porque isso vai dando elementos para que a gente entenda como a nossa civilização se desenvolveu até os momentos atuais, tá bom? Então, eu peço encarecidamente também que você não seja necessário para você, você seja obrigado por uma lei a respeitar, né? Que você tenha consciência da importância do que seja um sítio arqueológico e essas artes encontradas, ok? Então, terminamos por aqui a nossa aula e espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido.